Como o pastor Edson bem disse, nós hoje temos uma grande alegria. Nós podemos pertencer a esse Jesus, que é suficiente e Ele também é o nosso Salvador. Que alegria, que alegria. E nessa manhã, nesse dia, nós temos falado sobre contentamento, não é verdade? Temos falado como podemos andar contente em toda e qualquer situação. E eu queria conectar a nossa alegria hoje um pouco da alegria da Páscoa, né? E uma das primeiras coisas que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje é uma frase que eu vi de um pastor que eu gosto muito, e ele diz algo interessante. Ele fala que ele dá um conselho, né? Ele diz assim: não se torne tão rápido para ir e celebrar o domingo da ressurreição sem antes se assentar aos pés da cruz e refletir sobre o que foi aquele sacrifício de amor. E é muito interessante porque hoje eu e você, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou. Mas imagina qual foi tamanha a dor daqueles seguidores de Jesus que viram Jesus ali crucificado, que ouviram Jesus falar que Ele ressuscitaria, mas ainda não haviam crido completamente em seu coração. E essa reflexão desse pastor chamado Eugene Cho me trouxe uma grande reflexão para o meu coração nesse dia. Só pode haver ressurreição porque houve crucificação. Só pode haver a tumba vazia, a cruz vazia, porque teve uma tumba vazia. Então, sabe, nesses momentos de Páscoa, nesses anos, porque todo ano celebramos a Páscoa, não é verdade? Quero encorajar você a não descartar e utilizar a Sexta-feira Santa como só fosse somente um feriado. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É um momento de uma profunda reflexão, de entender que o maior amor do mundo, a pessoa mais santa e pura que pisou sobre a face da terra, morreu por mim, por você na cruz, para nos dar uma nova vida. E hoje é o domingo da ressurreição, não é verdade? Hoje nós celebramos Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar uma nova vida. Glória a Deus por isso. Eu queria ler com você o texto de João 20. Você pode abrir sua Bíblia comigo, o texto vai aparecer aqui na tela. Eu quero ler com você o texto de João 20, um relato interessante de toda a ressurreição. Quero ler com você praticamente o texto inteiro, porque é importante nós lermos a palavra, e a palavra é o relato principal e mais confiável, né, sobre este fato que aconteceu. A Bíblia diz assim, lá em João, capítulo 20, versículo 1: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E aí o versículo 9 diz: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10: os discípulos então voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram.
Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Versículo 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Quero que você grife isso na sua Bíblia: vimos o Senhor. É a mesma coisa que Maria Madalena diz quando chega: eu vi o Senhor. Mas ele lhe disse, Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-as no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Pai, que a Tua palavra ministre ao nosso coração neste domingo de Páscoa, quando celebramos a Tua ressurreição. A Tua nova vida, Senhor, que venceu a morte e nos trouxe vida, para que vivêssemos então uma nova vida. Somos gratos a Ti, Espírito Santo, continua a ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você vê que interessante, meu irmão, minha irmã, a descrição da ressurreição? Eu fui exposto a esse texto e, pelo menos em um dos dias da Páscoa, eu gosto de ler novamente o relato, né? E nós podemos ler, você pode ler esse relato em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, os evangelhos compartilham o mesmo trecho, o mesmo momento desta texto que nós lemos agora. Mas a declaração de João é muito interessante, porque João dá o foco em Maria Madalena. Tanto o evangelho de Marcos quanto o evangelho de Mateus falam que Maria Madalena estava lá, Maria, mãe de Tiago, e também Salomé, né? Eles descrevem quem foi ver o túmulo de Jesus. Mas aqui o evangelista João, ele relata Maria Madalena sendo a primeira a de madrugada chegar ao sepulcro, não é verdade? E ali então há uma descrição muito interessante. Se você leu esse texto comigo, você percebe que Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus muito amava, a gente entende então que é o próprio João, né? Pedro e João chegam ao sepulcro e eles olham o linho
E o linho um tecido caríssimo, é um tecido muito caro. Eles olham para aquela situação, com a pedra rolada, o túmulo ali, o linho de um lado e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado separadamente. Eu queria que você imaginasse como se fosse um CSI aqui, uma investigação. Eles olham para aquilo e eles, não sei se eles tinham barba, né? Mas é que eles deviam ter coçado a barba assim. Falado, o que aconteceu aqui? Não foi a gente não consegue rolar essa pedra. Os romanos não conseguiriam rolar essa pedra. Como é que essa pedra está fora? A tumba está vazia. O corpo de Jesus não está lá. Então o primeiro pensamento deles pode até ter sido talvez de que o corpo tinha sido roubado, mas roubaram o corpo e deixaram o linho? O linho talvez seria a coisa mais valiosa. Eu fico imaginando que tanto João quanto Pedro, eles olharam e eles ficaram em estado de choque. Eles falaram, peraí. Você vê que no versículo 9, João ainda escreve, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Você vê que o próprio João está falando, a gente não tinha entendido isso. A gente ouviu Jesus falar, mas a gente não tinha entendido, a gente não tinha crido completamente que Jesus ressuscitaria. E então o texto de João diz que eles voltam para a casa que eles estavam, mas Maria Madalena permanece ali. E Maria está ali, chorando diante do sepulcro. Então ela vê os dois anjos, os anjos falam, por que você está chorando? Ela fala, levaram o meu Senhor. Eu não sei onde colocaram. Maria está preocupada com o corpo de Jesus, porque era um dia após, né? Depois no domingo é onde iam limpar o corpo, colocar algumas especiarias para que o cheiro não ficasse em estado de decomposição, vamos assim dizer. E ela pergunta para que eles falam, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Eu sei que você conhece essa história, mas eu quero que a gente se coloque um pouco na posição de Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena, nós temos poucos relatos dela na Bíblia, mas um dos relatos que nós temos a certeza é de que ela foi identificada como uma mulher que tinha 7 demônios dentro dela. Maria Madalena era uma mulher excluída, marginalizada. Maria Madalena era retratada como uma mulher que não poderia habitar, uma mulher impura. Jesus liberta Maria Madalena ao longo do seu ministério. E ela então começa a seguir a Jesus. Ela se torna uma dos discípulos, ela serve ao Mestre. É interessante você pensar que por causa dos erros e dos pecados dela, ela não se achou indigna de ir até lá servir a Jesus. Por causa da situação dela e talvez do histórico dela, ela não achou que isso a tornava menos de poder ir até Jesus, mesmo depois de ele já ter sido enterrado. Maria Madalena então ela volta, olha para trás e ela diz, Jesus pergunta para ela, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensa que é o jardineiro, responde, Senhor, se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. E aí Jesus tem um ponto de virada nessa história maravilhoso, que Jesus vira e diz, Maria. Você vê que a primeira interação de Jesus é mulher. E não é uma mulher grosseira, não é, ô mulher, não é uma gritaria. Ele vem de uma maneira gentil. Pergunta, mulher, por que você está chorando? O que está acontecendo? E aí então Maria, eu imagino, gente, a contrição que ela está, a dor que ela está. O luto, Maria é uma mulher enlutada neste momento. Talvez ela nem estava enxergando, talvez por isso que ela confundiu Jesus como um jardineiro. Mas o que difere é que Maria, uma hora, talvez desnorteada, talvez sem saber no que acreditar, chocada com aquela informação de que o corpo de Jesus não estava lá, vem a mesma voz e chama ela pelo nome.
vem e chama ela Maria. Maria. E quando ela é chamada pelo nome, você percebe que a descrição, e voltando-se para ele, talvez Maria estava olhando para baixo, talvez o jardineiro estava aqui, e aí ela estava olhando para baixo e conversando ainda em prantos, mas quando ela ouve o nome dela, ela muda. A Bíblia diz que ela volta-se para Jesus. E quando ela se volta para Jesus, a atenção dela volta-se para Cristo. E aí então ela fala, Rabone, meu mestre. Eu imagino que ela deve ter rido, querer abraçar Jesus, e falar, meu Deus, você está vivo, como é que foi esse negócio? E tudo, e aí Jesus falou, não me segure, eu não vim aqui para ficar nessa terra, eu ainda não voltei para o Pai, mas vai para os meus irmãos e diga para eles que o meu Pai e o Pai de vocês, eu não voltei, né? Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena então se torna portadora das boas notícias, ela vai correndo e ela diz aos discípulos, eu vi o Senhor. Aqui vai uma coisa importante, cada vez mais nos tempos de Páscoa as pessoas tentam descreditar a ressurreição de Jesus, mas aqui vai alguns fatos importantes sobre a época, que desde a primeira vez que eu ouvi eu nunca me esqueci. Se você quer inventar um boato, naquele momento, naquela cultura do Oriente Médio, dos primeiros séculos, você não daria para as mulheres serem testemunhas, porque aquela sociedade, naquele momento, é uma sociedade misógina, uma sociedade que exclui a mulher, que não dá o valor para a mulher. Então, se você precisasse fabricar alguma coisa, fabricar uma fake news, vamos assim dizer, fabricar uma história não tão boa, como é que você faria isso? Você confiaria a homens. Você confiaria a rabinos, a homens que são pilares da sociedade? Talvez você falaria para um romano. Você não colocaria isso para uma mulher, porque o testemunho de uma mulher não era levado em consideração. Jesus volta e se revela a quem mesmo? A Maria Madalena. A primeira pessoa para quem Jesus aparece ressurreto é uma mulher. E essa mulher é a mesma que teve 7 demônios sobre ela. É a mesma mulher que provavelmente os homens não dariam o mínimo de credibilidade. Jesus não escolheu aparecer para Pedro e para João. Jesus escolheu aparecer para Maria Madalena. Você consegue entender, meu irmão, minha irmã, como isso é totalmente importante nisso? Jesus se revela para aqueles que o buscam, independente do passado. Jesus Cristo, ressurreto, o Todo-Poderoso, se revelou a uma mulher que era considerada pelos outros indigna. Jesus se mostrou e colocou a testemunha de um dos maiores fatos que aconteceram e que nós celebramos hoje, a uma pessoa que talvez hoje eu e você consideraríamos indigna. Jesus não olhou para o passado daquela mulher e falou, você não é digna de ter um contato comigo, você não é digna de poder ser portadora disso. Jesus falou, é para você, porque você veio até mim, eu te conheço pelo nome, você realmente me ama. E você vê que logo depois, Jesus aparece para os discípulos que estão atrancados com medo dos judeus. Jesus se apresenta e o texto diz que eles ficaram muito felizes, eles se alegraram, contentamento, eles se alegraram quando viram o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você muito importante, preciso que você preste atenção nisso. Esse é um ponto importante para a gente compreender aqui hoje, esse texto, essa ressurreição aqui de Jesus. A alegria de um cristão, ela expande, aumenta e atinge níveis inimagináveis, quando nós temos um encontro com Jesus ressurreto. A expressão de Maria, como testemunho foi, eu
vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu ouvi sobre o Senhor. Eu li sobre o Senhor. Eu acho que aconteceu aquilo. Não. Maria para diante de todos eles e diz: eu vi o Senhor. Ela teve um encontro pessoal com Jesus ressurreto. Ela conhecia sim o Jesus vivo, carne e osso, vamos assim dizer, o Jesus antes da cruz. Ela conheceu, viu os discípulos, conviveu com eles, mas quando ela teve um encontro com o Jesus ressurreto, ela se tornou uma evangelista. Até então nós não temos Maria fazendo, a gente não tem uma descrição de Maria era uma mulher evangelista, se ela era uma mulher que ia e pregava. A gente sabe que ela servia ao ministério ali dos discípulos e de Jesus, mas no momento, e eu quero que você preste atenção nisso, no momento que ela tem um encontro com Jesus ressurreto, ela se torna uma evangelista. Ela diz: eu vi o Senhor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Quando eu e você temos um encontro transformador com Jesus, e nós conhecemos o Jesus ressurreto, eu e você temos um encontro com o Jesus que venceu a morte. Quando nós temos um encontro com esse Jesus, o que sai da nossa vida é um evangelho que diz: eu vi o Senhor. Não é um evangelho do que eu vi a história contar. Não é o evangelho do que eu vi Deus fazer na vida do bispo. Não é o evangelho do que eu vi Deus fazer na vida do pastor Edson. Não é o evangelho da provisão que Deus mandou para o Joel. Não. Eu, Gustavo, pessoalmente vi o Senhor. Nós precisamos, nesse domingo de Páscoa, celebrarmos a Páscoa e a ressurreição dizendo: eu vi o Senhor. Como é que nós vemos o Senhor, meu irmão, minha irmã? Como é que nós vemos o Senhor? Num dia, quando você decidiu render-se a Jesus. Você pediu perdão dos seus pecados, você abandonou uma antiga maneira de viver, e você falou: Senhor Jesus, eu declaro que hoje é o Senhor da minha vida. Você teve um toque, um encontro com Jesus. Mas relacionamento e conhecimento precisa de tempo, precisa de constância. Você vê que Maria Madalena, uma mulher que andou com Jesus tanto tempo, que serviu com o ministério com ele há tanto tempo, quando ouviu só a voz, pensou que era o jardineiro. Pensou que era o jardineiro. Muita dor, muito luto. Ouviu a voz de Jesus, mas não teve clareza. Eu imagino quanta coisa ela tinha dentro dela. Eu imagino quantas coisas eu e você temos dentro de nós. E muitas vezes Jesus está nos chamando para a gente ver essa vida nova, essa vida ressurreta que nós temos. E nós estamos: ai Senhor, cadê você? Ai Senhor, cadê você? Mas cadê Jesus? Se Jesus existisse, eu não passaria por isso. Se Jesus, onde está o corpo? Cadê? E a gente está tão ansioso olhando as outras coisas. E aí Jesus chama pelo nome: Gustavo, Maria. Ele chama a gente pelo nome. Quando a gente ouve o nosso nome, meu irmão, minha irmã, a gente vira e fala: opa, peraí, me chamou pelo nome. Jesus chama você pelo seu nome, meu querido e minha querida. Ele te chama para que você não seja confundido. Ele te chama para que você seja uma testemunha poderosa, dizendo: eu vi o Senhor. O que eu quero te lembrar nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, é que nós precisamos ter uma vida cristã e um testemunho que relata os encontros pessoais que nós temos com Jesus. Mas eu quero que você olhe aqui para mim e preste atenção nisso. Só tem um encontro pessoal com Jesus aquele que ora, conhece a palavra e o adora em verdade. Só tem um encontro pessoal com Jesus aquele que ora, lê a palavra, medita nela dia e de noite e adora ao Senhor.
Nós podemos fazer todas essas coisas, não importa o momento da nossa vida. Nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos adorar em toda e em qualquer circunstância. Por isso que mesmo num momento como esse que nós estamos vivendo, a segunda Páscoa, que nós celebramos virtualmente, ainda pode ser um momento onde nós dizemos e testemunhamos para o mundo: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor em meio à tribulação. Eu vi o Senhor em meio à minha dor. Eu vi o Senhor em meio à minha tristeza. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor em meio ao luto. Eu vi o Senhor em meio à falta. Eu vi o Senhor. Você percebe que esse é o contentamento que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4. Ele fala: eu aprendi a viver em toda e em qualquer circunstância, feliz, contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque existia uma alegria interna. Existia uma alegria de Paulo, porque Paulo viu o Senhor. Paulo lá na estrada para Damasco, viu o Senhor Jesus, teve uma experiência transformadora, e a experiência transformadora com Jesus transforma o nosso interno. Jesus não está no projeto de adaptação, Jesus não quer adaptar as nossas emoções, Jesus não quer adaptar os nossos sentimentos, Jesus quer nos transformar de dentro para fora, porque quando nós somos chamados pelo nome, algo move dentro da gente, e a gente volta os nossos olhos para o Senhor. E quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor, porque Ele está chamando eu e você pelo nosso nome, a gente pode testemunhar: eu vi o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 4, no versículo 7, versículo 8, 2 Coríntios 4, 8, o apóstolo Paulo falando sobre uma das grandes coisas da ressurreição, um dos grandes benefícios da ressurreição, o apóstolo Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Olha aqui, é o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, ele está falando: nós trazemos no nosso corpo a marca da morte, mas também a marca da ressurreição. Nós morremos com Cristo, porque nós precisamos, eu e você precisamos ter morrido com Cristo para celebrarmos a nova vida. Nós não podemos somente celebrar a nova vida se não passamos pela morte da crucificação, e isso vale para mim e para você também nesse dia. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, abatidos, mas nós não estamos destruídos. Por quê? Porque trazemos no nosso corpo a marca de que morremos um dia com Jesus, mas também ressuscitamos. A marca na nossa vida não é só da morte, mas é também da ressurreição. Olha o versículo 11: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Olha como esse texto é profundo. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O apóstolo Paulo está falando: muitas vezes nós vamos ser injustiçados, muitas vezes nós vamos ser como se fôssemos colocados à morte, nós vamos sofrer, que parece que nós vamos morrer, e é neste momento, olha o que o apóstolo Paulo diz: para que a sua vida, a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo mortal. Nessa terra nós vamos ser pressionados, parece que vamos ser levados à morte por amar a Jesus, mas quando nós caminhamos por esse caminho, o apóstolo Paulo está dizendo: fica tranquilo, quando você parece que vai morrer, a vida de Jesus vai irradiar na sua vida, nas suas emoções, no seu coração, nas suas palavras. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, ser uma geração que foge das pressões, que foge de pagar um preço, porque quando parece que a gente está fraco, é aí que somos fortes, porque quando parece que nós não temos saída, é aí que a vida do Cristo ressurreto invade o nosso coração. Nós não podemos fugir das pressões, não podemos fugir das batalhas, não podemos fugir das orações difíceis, não podemos fugir de entrar na brecha por um outro irmão ou irmã. Gustavo, mas eu não sei como orar, não sei como interceder. Nós estamos 10 dias aí num desafio de oração, temos feito pelo Instagram 10 dias de oração, todo dia às 9 da noite. Por quê?
Por quê? Para orar e interceder por aqueles que muitas vezes não conseguem, que estão fracos, que não estão com clareza, muitas vezes não sabem como orar. Nós que temos a esperança devemos interceder, porque quando parece que a gente não tem força, aí Cristo vem. Aí Cristo vem. Olha o versículo 12. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que Ele ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A ressurreição de Jesus nos faz compreender esse texto de 2 Coríntios 4 que o apóstolo Paulo está relatando. É só por causa da ressurreição que nós temos um caminho a Deus. É por causa deste domingo de ressurreição que há mais de 2000 anos atrás Jesus Cristo venceu a morte para nos dar vida. E para que tenhamos uma vida o quê? Uma vida completa, uma vida alegre. Mas para quê? Você vê que o apóstolo Paulo diz aqui, está escrito: criei, por isso falei. Presta atenção, Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou por mim e por você, para que nós crescemos e falássemos. Você vê que Maria Madalena, depois de um encontro com Jesus, o que ela faz? Eu vi o Senhor. Ela não pode ficar calada diante da presença do Jesus que venceu a morte, do Jesus que venceu o pecado. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Eu e você precisamos dizer isso, meu irmão, minha irmã. Neste domingo de Páscoa, eu vi o Senhor. E eu quero encerrar com vocês lendo somente mais um texto, que está lá em Isaías 53. Um texto famoso do profeta Isaías, que falava exatamente, profetizando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto é o que mais me impactou nesses dias que nos preparávamos para a Páscoa. Olha o que o profeta Isaías diz. Versículo 1, eu vou ler o capítulo inteiro com vocês na versão da NVT. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? E aí ele começa a falar de Jesus. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Essa é a descrição de Jesus. Jesus conhece o sofrimento mais profundo. Por isso que Ele se compadece de nós. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo
para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, eu e você, muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, aleluia. Quando ele vir, Jesus vir, tudo que resultar da sua angústia, ele ficará satisfeito. Presta atenção nesse texto, ele está falando depois de toda essa dor, depois de tudo que ele passou, quando ele vê os frutos, quem é o fruto, meu irmão, minha irmã? Eu e você somos frutos. Quando ele olha para mim e para você, Jesus fica satisfeito. Olha o que diz o texto de Isaías: e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse é a profecia de Isaías sobre Jesus. E aqui o texto, a parte que mais me impactou é isso: ninguém se preocupou dele não deixar descendente, ninguém se preocupou dele, a vida dele ter sido parada no meio do caminho, mas por causa do que havia prometido a ele. Jesus, quando viu diante dele a minha e a sua vida, Jesus olhou e falou: vale a pena. Quando Jesus viu Maria Madalena chorando diante do túmulo, Jesus falou: vale a pena falar para essa mulher que eu ressuscitei. Quando Jesus viu os nossos pecados, o meu e o seu pecado, ele olhou para nós e falou: vale a pena eu me revelar ao Gustavo, vale a pena eu me revelar ao Joel, vale a pena eu me revelar a Maria, vale a pena eu me revelar para quem quer que seja, coloca o seu nome aí. Jesus falou: vale a pena eu me revelar a ele. Por quê? Porque eu o amo. Olha o que diz o texto do profeta Isaías: quando porém viu a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, a Bíblia diz, ele terá muitos descendentes. Eu e você somos os descendentes de Jesus Cristo. Eu e você, filhos e filhas amados do nosso Deus. Mas somos descendentes para quê? Para dizer: eu vi o Senhor. Para dizer: Jesus Cristo fez um caminho para mim e para o Pai, por onde eu não poderia ir, e hoje eu vi o Senhor, eu vi o meu Mestre, eu vi o meu Pai. Eu sou cheio do Espírito Santo para quê? Para testemunhar, que é o que o apóstolo Paulo diz: crie, por isso falei. Hoje é um domingo de ressurreição, que nós podemos celebrar não somente a ressurreição e a nova vida que Cristo deu para nós, mas também nós recebemos nessa nova vida um novo propósito. O propósito de sermos testemunhas.
o propósito de sermos cartas vivas, o propósito de sermos como Colossenses 3:1 diz, agora que vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas do alto. Eu e você desfrutamos da ressurreição de uma maneira completa e integral. Sabe quando? Quando nós cremos e falamos. Quando nós testemunhamos e dizemos, eu vi o Senhor. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, não foi um plano para arrumar alguma coisa errada. A morte de Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Sempre foi o plano de Jesus vir até a terra, morrer pelos nossos pecados e nos reconectar com Deus. Não deixe outra mentira te enganar disso. Mas a morte e a ressurreição de Jesus teve um propósito. E o propósito foi nos trilhar um caminho para Deus, onde eu e você temos agora acesso ao Pai. E porque nós temos acesso ao Pai como filhos e filhas, nós podemos dizer para as pessoas, porque você é uma voz para essa geração, você é uma voz para esses dias, você é uma voz de esperança para este mundo, dizer, eu vi o Senhor. Você pode dizer isso na sua casa? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O Senhor quer de você, meu irmão, minha irmã, nada mais do que um testemunho poderoso do que Ele tem feito. Gustavo, mas são dias ruins, são. Mas o nosso Deus é bom e Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Aquela mulher, Maria Madalena, que muitos pensaram que não poderia ser uma testemunha, foi a primeira testemunha ocular de um Jesus ressurreto. E quando ela teve um encontro com Jesus, nada mais sobrou na vida dela, a não ser testemunhar e dizer, eu vi o Senhor. O que está no seu coração hoje, meu amigo e minha amiga? O que você pode dizer como Maria Madalena, eu vi o Senhor? Às vezes por causa das pressões nós estamos afastados, às vezes por causa da pressão nós estamos com muitas vozes, confusos, às vezes por causa das pressões a gente está pensando que Jesus é o jardineiro, às vezes por causa das pressões e dificuldades a gente está olhando para situações e a gente não vê uma saída, e aí Jesus está chamando, o seu nome. Jesus está chamando o seu nome neste domingo de ressurreição e dizendo, volte para mim, preste atenção, eu ressuscitei, eu venci o poder da morte, eu venci o pecado, para que você viva uma vida sobrenatural e poderosa de relacionamento com Deus o Pai. Foi para isso que Jesus morreu, para fazer um caminho e nos reconectar com o Pai. Você quer isso hoje? Na sua casa, você quer isso hoje? Então eu quero fazer uma oração com você. Eu creio que todos nós como igreja aqui em Atibaia precisamos ser mais evangelistas. Nós precisamos ser mais evangelistas e dizer, eu vi o Senhor, independente dos nossos pecados, mas talvez tenha alguma coisa pesando em você, talvez seja alguma voz que está te condenando, talvez seja algum pecado, talvez seja alguma insegurança, e nós vamos declarar hoje, assim como Jesus morreu na cruz e venceu o pecado, tirou todo o peso da condenação, nós vamos declarar novamente que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós vamos deixar toda a carga, todo o peso, tudo para trás, amém? Nós vamos fazer isso agora. Para quê, Gustavo? Para você ter uma segunda-feira mais leve? Também, mas para você poder dizer como Maria Madalena, apesar do meu passado, eu vi o Senhor. Coloque as suas mãos no seu coração. Feche seus olhos na sua casa. Deixe essas verdades caírem no seu coração por um momento. Eu sei que eu me empolgo, meus irmãos, às vezes eu falo até muito rápido. Mas essa é uma verdade que está queimando ao meu coração. De que não há tempo a perder com ressentimentos, condenação pelo pecado e outras coisas, quando nós precisamos ser testemunhas de um Jesus que está vivo. A alegria do Senhor não é a nossa força, a maior alegria do Senhor é Jesus Cristo ter nos reconectado com Ele. Deus lá no céu hoje está contente e feliz, porque nós podemos ir diante dEle, orar, e interceder, e rasgar o nosso coração, porque foi para isso que Jesus morreu.
E essa alegria que Deus experimenta é a nossa força para testemunharmos. Portanto, se você está se sentindo fraco, diga isso ao Senhor. Fala: Pai, nesse domingo, hoje eu me sinto talvez fraco, Senhor. Eu me sinto, Senhor, com muitas vozes sobre a minha cabeça. Eu me sinto, Pai, com muita irritação. Eu me sinto, Senhor Jesus, muito sem esperança. Senhor, as más notícias têm roubado o meu coração. Eu não tenho conseguido ouvir ao Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra tem acesso para mim, tem no meu celular, tem do lado da minha cama, mas eu não consigo ler ela, Senhor. Pai, eu não consigo Te adorar, não consigo colocar um louvor, porque parece que sempre tem algo inquieto no meu coração. Senhor, nessa noite, Pai, nesse dia, se tem alguém aqui, Pai, que está ouvindo essa ministração, seja agora de manhã ou à noite, que está com esse Espírito, eu declaro paz agora, no nome de Jesus, sobre a sua casa. Paz sobre o seu coração, paz sobre toda ansiedade, paz para calar essas vozes, porque somente há uma voz que te chama pelo nome neste domingo, que quer que você volte os seus olhos para Ele, e essa voz é de Jesus Cristo, o Senhor. Pai, nós voltamos nossos olhos a Ti nessa manhã, Senhor. Como Colossenses 3 diz, porque agora nós somos ressuscitados contigo, nós voltamos os nossos olhos a Ti. É isso que nós fazemos, Senhor, neste domingo. Voltamos os nossos olhos a Ti, Senhor. A Ti, o Deus Todo-Poderoso. A Ti, Jesus, que morreu por nós, nos libertou do poder do pecado e nos deu uma nova vida. Senhor, eu declaro, Pai, toda voz mentirosa destruída no nome de Jesus, Pai. A única voz que nós queremos ouvir neste domingo e todos os dias da nossa vida é a voz de Jesus Cristo nos chamando pelo nome, para que nós coloquemos os nossos olhos fixos em Jesus. Uma voz gentil, uma voz que não nos condena, uma voz que não lembra dos nossos pecados, mas nos chama para uma nova vida. Senhor, tira do nosso coração todo senso de injustiça, Pai, todo desejo de vingança, todas as coisas que talvez, Pai, estão roubando a nossa capacidade de ouvir o Senhor chamar o nosso nome, Pai. Nesse domingo, Senhor, nós cremos que ouvimos o Senhor chamando o nosso nome, Pai. Porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida, o Senhor tem um chamado para a nossa vida, o Senhor não nos colocou na terra para sofrer, o Senhor nos colocou nessa terra para sermos embaixadores do Teu amor, homens e mulheres que são proclamadores de esperança, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Por isso nós, Pai, cada um de nós, Senhor, oramos, Pai, onde quer que nós estejamos, declaramos as vozes do diabo destruídas, caladas. Toda condenação não vem de Cristo, portanto declaramos toda essa condenação barrada agora no nome de Jesus, Pai. Toda acusação, toda lembrança dos nossos erros, declaramos calado no nome de Jesus. E hoje, Pai, te pedimos, Espírito Santo, levante esse clamor na sua casa, meu irmão, minha irmã. Não perca esse momento, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao luto, como Maria Madalena estava. Nós não queremos ser incrédulos como Tomé. Tua palavra diz, o Senhor mesmo disse, Pai, que são felizes aqueles que creem e não veem, Senhor. Por isso, Pai, nesse dia, nesse domingo, Pai, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nos chama pelo nome, nos resgata de um lugar de tristeza, muitas vezes de solidão, angústia, amargura, irritabilidade, nos tira disso, Senhor, e nos faz testemunhas, como o Senhor fez com Maria Madalena. Eu vi o Senhor. Pai, nós queremos testemunhar do que o Senhor fez. Nós queremos declarar o que o Senhor fez em nós e nunca pararmos de anunciar. As nossas vidas podem mudar, as posições podem desaparecer, mas nunca queremos deixar de dizer, eu vi o Senhor. E que a nossa vida, Pai, a Tua presença em nós,
Faça-nos um testemunho para esta geração. Que nós somos as tuas cartas vivas, Senhor. Nós somos os embaixadores da tua verdade. E por isso, neste domingo de ressurreição, nós celebramos, Pai, a nossa inclusão na sua morte e na sua ressurreição. Ressuscitados para uma nova maneira de viver. Que seja assim na vida dos meus irmãos, Pai. Que seja assim na minha vida, Senhor. Que seja assim na vida, Pai, de todos os cristãos que existem na face da terra. Cristãos que vivem com a perspectiva do reino de Deus. Ressuscitados para algo novo que o Senhor tem para eles. E para cada um de nós, Senhor. Nós somos testemunhas. Faz-nos assim, Pai. Em nome de Jesus.